Olá, meu oitavano, bom dia, tudo bom com vocês, gente? Que legal, né? Pela primeira vez agora, com essa nova forma de trabalhar, né? Com essa nova forma de dar aula, um pouco diferente do que nós já estamos acostumados, né? Pelas redes sociais, como acredito, né? O meu aluno do oitavo ano é um aluno estudado, um aluno inteligente, atualizado. Sabe por quê dessa nova modalidade de ensino que nós estamos agora tendo que enfrentar nesses últimos dias, né? Então, como vocês já sabem aí, essa loucura dessa doença aí vem assolando muita gente aí, né? Fazendo sofrer muitas das nossas famílias, né? E aí acaba que a educação também sofre, né? Sofreu também essa mudança na sua forma de trabalhar. Por isso que a escola, né? Por isso que o colégio responsável que é, logo de imediato tratou de encontrar uma solução para esta situação. E ela encontrou uma plataforma digital para que vocês não fiquem ociosos, ansiosos em casa e não tenham prejuízos no que se refere ao nosso ensino-aprendizagem. Vamos nessa? Meninos, meninas, antes de começar propriamente a nossa aula, eu queria passar algumas informações básicas para vocês rapidinho. Veja só, nós temos, certamente vocês já receberam anteriormente, um cronograma de estudos. Esse cronograma de estudos, ele tem lá todas as apresentações, aliás, todos os horários de todos os professores, né, o dia e o horário. É importante que você tenha esse material sempre em mãos ou faça um registro separado para que você não perca nada com relação à qualidade de transferência dessas aulas, as minhas e possivelmente dos outros colegas. Um outro detalhe que eu queria trabalhar com vocês é o seguinte, essa agora é com relação a nossa aula digital, a nossa aula online, né? Nós vamos ter aula hoje online, né? Então, nós temos um horário. Esse horário de entrada, né, é o professor que permite a entrada do aluno, você pede permissão e o professor vai estar dando essa permissão. E ela não é diferente da sala de aula, né? Existe também essas regrinhas básicas, tá? Então, o tempo de tolerância será de 15 minutos, tá? Até 15 minutos você vai pedir o acesso, né? O acesso vai ser dado para que você possa estar fazendo parte do nosso bate-papo, né? Que vai ser daqui a pouquinho, né? Aliás, à tarde. Então, esteja lá na hora certa, num horário bem bonitinho, organizado, para que o professor possa passar esse conteúdo para vocês, tá? Já vou adiantando para a nossa aula mais tarde. Vai lá com seu livro, com seu caderno, borracha, caneta, nós vamos precisar fazer algumas dessas anotações, tá bom? Vamos começar? É o seguinte, meninas, nós começamos a nossa quarta unidade. A nossa quarta unidade, ela começou já ali em meados de março, até a primeira quinzena de março, 17, 18, quando a gente já não estava mais presente no espaço físico da escola. E nesse espaço físico da escola, nós começamos a trabalhar sobre sistema de equação do primeiro grau. Então, nós vamos voltar um pouquinho, trocar uma ideia sobre o sistema, né? Fazer uma pegada de revisão simples, básica, e a partir daí a gente vai avançando, dando continuidade, seguindo o nosso roteiro, o nosso cronograma. Eu daqui e você daí. Tranquilo? Vamos nessa então. Nós vamos falar de sistema de equações. Professor, para falar de sistema de equações, eu queria trazer para vocês duas coisinhas. Primeiro, professor, o que nos traz, né, da língua portuguesa o conceito de sistema? O conceito de sistema, dentro da nossa língua portuguesa, trazendo para a nossa realidade matemática, né, seria um conjunto de elementos, né, um conjunto de objetos organizados, que seja uma organização abstrata, que seja uma organização concreta. No nosso caso de equações, né, a gente vai dizer que o sistema de equações é um sistema de elementos organizados concreto. Eu consigo ver, eu consigo manusear, eu consigo trabalhar com ela. E aí o que acontece? Nós vamos dizer que um sistema de equação é um sistema que envolve várias equações organizadas entre si. Não são separadas, é um sistema. E um sistema tem a ver com
organização para esse conceito de sistema nosso de matemática. Então, nós vamos, de uma maneira mais simples, mais tranquila, afirmar que um sistema de equação nada mais é do que um sistema organizado de elementos, no nosso caso, de equações, em que elas estão interligadas entre si. Nós vamos ver mais à frente porque está interligada entre si. Tem a ver com as soluções, os resultados, né? E a gente traz o conceito também, uma lembrança também do conceito de equações. Lá do 7º ano a gente viu isso, né? Começamos a ver esse conceito de equação. Você lembra, por exemplo, quais são as 3 principais características de uma equação? Diga aí. Cadê o meu povo agora do 8º ano? Né? Os meus alunos que foram lá do 7º ano lá em 2019. Então, uma equação é toda a representação matemática em que ela necessariamente ela possui 3 características cruciais. Se uma delas inexistem, ela deixa de ser uma equação, ela vai ser uma outra coisa, mas ela não vai carregar o conceito de equação. Vamos lá? A saber, uma equação ela precisa ter um termo que eu não conheço. Nós já falamos disso, né? Lembra lá, ano passado? E esse ano também, quando a gente estava lá presente. Então, ela precisa ter um termo desconhecido. Esse termo desconhecido, a gente chama ela de incógnita. Incógnita é um termo técnico para dizer, representar um algarismo que eu não o conheço, ele é desconhecido, eu ainda o procuro, eu ainda preciso conhecê-lo. Então, essa é uma das principais características, né? Um termo desconhecido. Esse termo desconhecido eu posso representá-lo algebricamente. Professor, algebricamente, o que é isso algebricamente? Por uma letra. Geralmente a gente representa por uma letra, mas eu poderia também representar por um sinal, por um símbolo. Mas a matemática, a gente tem o costume, adotou o costume de trazer esse termo que a gente não conhece por uma das variáveis, por x, por y, por qualquer outra letra. Uma letra grega também pode ser, tá bom? Então, nós vamos dizer que um termo desconhecido chama-se de incógnita. É o valor que ele assume na variável que eu ainda não conheço, mas preciso conhecê-lo para tornar a sentença verdadeira ou falsa. No nosso caso aqui, tornar-se a igualdade verdadeira, né? E não a desigualdade. Um segundo elemento seria a igualdade, que a gente acabou de falar agora, né? Uma igualdade. Professor, como é que funciona essa igualdade? Olha, o próprio nome já sugere o seu sentido. Uma igualdade para dizer que tanto o primeiro membro, tanto um lado quanto um outro, ele é exatamente igual. Ele pode ter volumes diferentes, quantidade de elementos diferentes, mas a sua representação com relação à sua massa, o seu peso, ele vai ser exatamente igual. Para isso a gente traz a ideia de uma balança, por exemplo, né? Quando é que a balança tecnicamente está equilibrada? Quando eu tenho a mesma massa em um prato e a mesma massa do outro. Não é a quantidade, não é o volume, né? É o peso, né? É o peso. Tranquilo? E aí você tem um termo desconhecido, chamado de incógnita, você tem uma igualdade e você tem membros. Toda a equação ela possui exatamente 2 membros, um primeiro e um segundo. Professor, onde localiza um primeiro membro em uma equação? O primeiro membro em uma equação ele se localiza, claro, o primeiro é o que está na frente. Então, o primeiro membro ele está na frente da igualdade. O segundo membro ele está depois dessa igualdade. Então, observe que uma equação, para ser caracterizada, ela precisa ter exatamente 3 elementos. Um termo desconhecido, a gente vai chamar de incógnita. Ela precisa ter uma igualdade para definir quem é primeiro membro, quem é segundo, e aí os seus membros. Primeiro e segundo. Assim, a gente chega no conceito de sistema de equações. Sistema de equações. Pois bem, ainda dando continuidade, a gente falou também sobre os pares ordenados e plano cartesiano. Professor, o que é um par ordenado e o que é um plano cartesiano? Um par ordenado é toda formação geométrica, algébrica, formada por 2 elementos. O primeiro elemento e o segundo elemento separado por ponto e vírgula. No nosso caso, como nós estamos trabalhando com um sistema de equação, nós vamos ter 2 elementos. Esses elementos básicos, nós vamos convencioná-los a chamar de x e y. E eles estão exatamente localizados também em um plano cartesiano. Desse plano cartesiano,
nada mais é que uma composição formada exclusivamente por dois eixos, por duas semirretas. Uma semirreta na vertical, nós vamos chamar de eixo OY, e um eixo na horizontal. Esse eixo na horizontal nós vamos chamar de OX. Ou seja, dessa formação nós vamos ter uma em pé e uma deitada, formando a nossa famosinha cruz. Tá bom? Então, essa formação de um par ordenado, ela pode ser aplicada diretamente dentro, na construção de um plano cartesiano. Esse plano cartesiano, ele tem algumas representações, algumas características também que vocês também já viram comigo, né? Acima do eixo, tudo é positivo. Abaixo do eixo, tudo é negativo. Acima do eixo OX, que a gente vai chamar de abscissa, tudo é positivo, são todos os valores naturais positivos. Abaixo desse eixo, são todos os valores negativos. Acima os positivos, abaixo os negativos. Esse é o eixo OY. Nós vamos agora chamar de ordenado também, né? E aí, por outro lado, a gente vai trabalhar com o eixo OX. À sua direita nós temos os positivos, à sua esquerda nós temos os negativos. É dessa maneira que nós vamos formar, que nós vamos construir e trazer novamente em formato de revisão os nossos conceitos de pares ordenados e plano cartesiano. Professor, como é que eu represento no plano cartesiano um ponto, por exemplo, 2A ou 2, 3, 2 e 3? Ora, eu tinha falado aqui, acabei de falar anteriormente, que todo par ordenado ele é formado exatamente por duas letras, por duas incógnitas, x e y. O x para nós, ele vai estar localizado ligeiramente no eixo da abscissa, no eixo OX. Então, aí você vai demarcar no seu plano cartesiano aonde ele está, onde ele é, se é positivo ou se é negativo, negativo para x, negativo para y, e vai fazer essa representação no plano cartesiano. Quando isso acontece, você tem um par ordenado. Esse par ordenado, ele pode ser localizado facilmente nos quadrantes do plano cartesiano. Professor, quadrantes? Sim, quadrantes. O que são quadrantes, né? O próprio nome também, se você for prestar atenção, ele já encerra seu sentido, né? O quadrante aqui para nós tem a ver com o quadro, né? Quando você faz o encontro de uma reta na horizontal e na vertical, você forma 4 quadrados. Daí o nome de quadrante. Então você tem o primeiro quadrante à sua direita, segundo, terceiro e quarto. Só fazendo uma observação. Os dois quadrantes que estão acima do eixo OX são chamados quadrantes positivos, e são eles o primeiro e o segundo. Assim, a mesma lógica, o quadrante 3 e 4 está localizado abaixo desse eixo da ordenada, da abscissa, que é o eixo OX, e vai ser considerado negativo, né? Tanto o primeiro quadrante, quanto o terceiro, quanto o quarto são considerados negativos. E aí a gente chega no conceito de resolução de uma equação, né? Os nossos próximos encontros a gente vai trabalhar com a escrita, nós vamos trabalhar um pouquinho mais trazendo as informações em forma de cálculo, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar essa parte para lembrar um pouquinho a vocês como é que funciona, né, o que nós vimos lá em formato de revisão, tá bom? Próximas aulas aí, lápis, caneta e borracha nas mãos, tá bom? Um abraço, já retornamos. Beijo, pessoal!